Fala aí, duelistas desconhecidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e vou estar aqui apresentando para vocês o meu deck do Sarcófago Brilhante. Então, sem mais enrolação, bora lá. Rodo 3 da Pequena Maga Negra Aprendiz do Mago. Ela é uma das buscadoras do deck, uma das principais, né? Ela, quando ela é normal ou special, você busca o Sarcófago Brilhante, né? E se ela for... Quando ela tá no campo, ela ganha 300 de ataque para cada carta de monstro que mencione o Sarcófago Brilhante no cemitério. Beleza? O legal é que você pode descartar qualquer carta e ela entra special. Certo? Rodo 2 Maga Baga, né? Quando ela é invocada por invocação normal, eu posso adicionar a Maga Negra do deck para minha mão. E se ela está no campo e ela for alvo de efeito ou de ataque, eu mudo a posição dela de batalha e eu faço a invocação especial da Maga Negra direto do deck. E daí a Maga Negra ativa o efeito dela. Certo? Outro buscador do deck que eu rodo 3 é o Trilgajed. Quando ele é normal ou special, eu posso adicionar o Sarcófago Brilhante ou uma magia ou armadilha que mencione o Sarcófago Brilhante do deck para mão. E se ele for destruído por um efeito de carta ou por batalha, ele seta a armadilha a fortaleza, que é o Bastião, a Fortaleza Oculta. Seta ela no campo. Já que eu mostrei ela, vou falar o que ela faz. Você invoca ela como uma armadilha, ela vira um monstro de terra nível 4, ataque 0 e defesa 2000. E aí ela tem o seguinte efeito: ganha 1000 de ataque para cada sarcófago brilhante com a face para cima, né? E para cada monstro para cada monstro que você controla. Então é bem forte esse daqui. E ela tem um outro efeito. Uma vez por turno, quando um monstro do oponente declarar um ataque, enquanto você controlar o sarcófago brilhante, você destrói o monstro. Então tudo vai rodar em torno do sarcófago brilhante, beleza? Do espadachim 0, silencioso 0. Uma vez por turno, na fase de apoio, ele ganha um level, certo? E basicamente ele ganha 500 de ataque para cada level que ele tem. E uma vez por turno, quando o oponente ativar um efeito que daria alvo em uma carta, se você tiver o sarcófago brilhante, efeito rápido, você pode negar a ativação e destruir. Não, você só nega a ativação, na verdade. E só pode ser ativado uma vez por turno. Beleza. 2 do Mago Silencioso 0. Basicamente é quase o mesmo efeito do espadachim. Só que aqui, toda vez que o oponente comprar uma carta, ele ganha um level. Para cada level, ele ganha 500 de ataque. E quando o oponente ativa uma carta mágica, se você controlar o sarcófago brilhante, efeito rápido. Você pode negar a ativação da carta mágica, certo? E aí, quando você nega, ele ganha o level também. O espadachim também, quando ele nega, ele ganha um level. Uso 2 Gandora G, um dos principais também do deck. Se você controla o sarcófago brilhante, ele entra special no campo. Aí ele tem um efeito. Você pode pagar metade da sua vida e destruir e banir todas as cartas no campo, exceto ele. E ele ganha 300 de ataque para cada carta banida. Aí o que acontece? Quando ele ativa esse efeito, né, de destruir e banir as cartas, você invoca por invocação especial um monstro de level 7 ou menor que mencione sarcófago brilhante do deck e aumenta o level pela quantidade de cartas que foram destruídas e banidas. Então isso aqui é interessante se você combar com o Mago Negro, né? Que era o próximo que eu ia apresentar. Mas você comba também com o Espadachim Silencioso, com o Mago Silencioso, na verdade. Vai muito da situação, né? Isso aqui é legal porque daí você traz ele bem forte. Mas o interessante é se o Mago Negro estiver no campo. O que acontece?
O Mago Negro, ele é invocado especialmente se você controla o Sarcófago Brilhante. Ele entra Special. E se ele for destruído, se o Mago Negro for destruído, no caso, vamos dizer que pelo efeito do Gandora, quando ele é destruído e você possui no campo um monstro de level 5 ou mais, ele pode voltar Special e você seta uma magia ou armadilha do deck que mencione Mago Negro. Então ela vai ser para ativar o efeito de setar essa daqui, ó, Segredos da Magia Negra. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o Dragoon no turno do oponente. O Dragoon é o negate do deck. Então, a gente roda um Mago Negro. Aí de Hand Trap, um Shifter, né? Se você não tem cartas no seu cemitério, efeito rápido, você envia ele. E até o final do próximo turno, todas as cartas que cairiam no cemitério é banida. Como a gente não recicla muito cemitério nesse deck, então é muito bom. 2 Draw, né? 3 Ash, dispensa comentários. E 3 Impermanência Infinita. Beleza? Agora, as magias aqui. 3 do Sarcófago Brilhante. Não pode ser destruído por efeitos de monstro. E aí ele tem os seguintes efeitos, né? Uma vez por turno, você pode adicionar um card que mencione Sarcófago Brilhante do deck para mão, exceto ele mesmo. E se o oponente fazer invocação especial do cemitério de um monstro, exceto durante a etapa de dano, você descarta uma carta mágica da sua mão e envia o monstro de volta para o cemitério. Uso 3, Futuro Silencioso. Você adiciona um monstro que mencione Sarcófago Brilhante do deck para sua mão. E se você ativar ela na fase de batalha, você e o seu oponente compra até ter 6 cartas na mão. Beleza? Uso 2, Silenciar Turno. Você dá alvo em um monstro que você controla e aumenta o level dele em 3. Se você ativar isso aqui em resposta à ativação de efeito de um monstro do oponente, você nega o efeito do monstro, beleza? Então isso aqui é bem interessante. E quando ela está no cemitério, você pode banir ela do seu cemitério. E se o monstro do oponente estiver declarando batalha, você vai banir ela e vai encerrar a fase de batalha do oponente, tá? Só pode ativar uma dela por turno. Legal isso aqui. Uma do Laço que Une. Se você tem o Sarcófago Brilhante em campo e tem um monstro que mencione Sarcófago Brilhante, você pode invocar até 2 monstros de level 4 ou menor do seu deck ou da sua mão. Só que daí você não pode invocar do extra deck. Mas como esse deck, a gente quase não usa os bichos do extra deck, é muito situacional, então é bem interessante. 2 Super Polimerização, porque sim, a gente vai usar os bichos do oponente. Coisa muito legal de se fazer. Um Chamado da Cova. Eu não tenho aqui, mas também dá para usar um Designador de Crossout. Uso um Pote da Extravagância. E aí, na fase principal, a gente pode banir de 3 a 6 cartas do extra deck para comprar 1 ou 2 cartas pela quantidade de cartas que a gente baniu. 1 para 3 cartas, 2 para 6. Segredos da Magia Negra para fazer fusão, combando com o Mago Negro. Armadilha que só pode haver um. Essa aqui é para alocar o oponente, porque como o nosso deck a gente tem vários tipos de monstro, dependendo do deck isso aqui trava, porque cada duelista só pode controlar um monstro de cada tipo. Os outros monstros são enviados para o cemitério. Então, como aqui tem guerreiro, mago, dragão e máquina, para a gente é vantagem. E aqui é o Bastião da Fortaleza Oculta que eu falei para vocês. Tá? Esses aqui foram os monstros e as spells. Aí de extra deck a gente tem um Typhoon, né? Se o oponente invocou 2 ou mais monstros durante o turno dele, a gente pode dar special dele, utilizando o monstro que a gente tem mais, que tem um maior ataque no campo.
E enquanto ele estiver no campo, os monstros com 3.000 ou mais de ataque têm os seus efeitos negados. E você pode desassociar uma matéria desse card e devolver um monstro do campo para a mão. Um Bagusca. Bagusca, enquanto ele tiver matéria e tiver em posição de defesa, todos os monstros no campo têm os efeitos negados. E se ele tiver em posição de ataque, ele não pode ser destruído por efeitos de cartas do oponente. Mas o mais interessante aqui é negar os efeitos do oponente. Um Tornado Dragon, ele tem o efeito rápido de você desassociar uma matéria e destruir uma magia ou armadilha no campo. Uma Fênix. A Fênix, quando ela é invocada, você descarta uma carta, dá target numa magia ou armadilha do oponente e destrói. E se ela estava colincada, você compra uma carta. Uma Artemis. Na verdade, isso aqui é mais para fazer ponte para fazer o Dark ou o Alina aqui, dependendo da situação. O Dark você dá alvo em um monstro de trevas do oponente no cemitério dele e dá special na seta onde ele está apontando. E se ele for destruído, você adiciona um monstro de trevas de 1.500 ou menos de defesa do deck para mão. Ali é quase a mesma coisa, só que você vai dar reborn de um bicho de luz. E se ela for destruída, você pega um 1.500 ou menos de defesa de luz do deck. Aí os alvos de Super Poly, temos o Dragostapelia, temos o Lama Dragão, temos o Dragão Peçonha. E também, como tem bastante jogador de Blue Eyes na minha local, eu estou usando o Dragão Tirano de Olhos Azuis. Bem interessante. Rodo 2 Dragon, que é os negate do deck. Rodo uma Maga Negra Cavaleira do Dragão, que basicamente, como tem a Maga Negra lá, aprendiz do mago, ela tem o efeito de você descartar uma carta e destruir uma carta face-up no turno do... Efeito rápido, né? Você pode destruir uma carta face-up. E uso os Magos Negros, que é para você, toda vez que uma magia ou armadilha for ativada ou ativar seus efeitos, você compra uma carta. O outro efeito dele, se ele for destruído, não resolve, né? Porque o Mago Negro e a Maga Negra, eles só são tratados como o Mago Negro enquanto estiver no campo. Mas é interessante dependendo da situação ou também para alvo de Super Poly, beleza? Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu side deck. É bem situacional também. Um Rei Caveira. Rei Caveira, quando você tem o Sarcófago Brilhante, ele pode descer sem tributar. E você dá alvo em um monstro que o oponente controla, toma o controle dele até o final do turno. Então é bem legal isso aqui. Eu uso um T-Miles, né? Você descarta uma Spell Trap que mencione Mago Negro, ele desce Special. Um Magician Souls, você manda um Mago de nível 5 ou nível 6 ou menor ou mais do deck para o cemitério, ele entra Special. Isso aqui é legal para fazer o efeito de draw. Uso mais Marshmallow no side também. No turno do oponente, você pode dar special dele. Isso é um efeito rápido. Enquanto ele estiver no campo e você controlar o Sarcófago Brilhante, ele não é destruído por batalha. E, além disso, os monstros que o oponente vão escolher por batalha, só pode ser ele. Então, ele vai proteger os seus outros monstros, é bem legal. Ilusão do Caos, né? Você revela ele e adiciona um monstro que não seja de ritual, que mencione o Mago Negro. E é isso. Aí a Força do Espelho da Magia Negra, que dá para combar com o Mago Negro também. Quando um monstro do oponente declara um ataque ou o efeito do monstro do oponente for ativado que destruiria um ou mais monstros no campo, enquanto um monstro que mencione Sarcófago Brilhante estiver no campo, destrua tantos monstros em posição de ataque que o oponente controla quanto possível. E se você controlar um Mago Negro, cause 500 de dano ao seu oponente para cada monstro destruído. E além disso, pelo resto do turno, depois que este card resolver, na primeira vez que um monstro que você controla que mencione Sarcófago Brilhante seria destruído em batalha ou por efeito de carta, ele não é. Aí outro Pote de Extravagância, 2 Ciclone Cósmico, você paga 1000 pontos de vida e escolhe uma magia ou armadilha no campo e bane. 3 Golpe Solene,
Você paga 1.500 pontos para negar a ativação de efeito de monstro ou Special Summon. Outro pote da extravagância e 2 Ghost Ogre. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu deck de Mago Negro e Shining Sarcófagos. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!